Você sabia que polvos conseguem resolver problemas? Essas criaturas incríveis não são conhecidas apenas por seus 8 tentáculos, mas também têm uma inteligência impressionante, comparável à de muitos mamíferos. Em laboratórios, foram observados polvos usando ferramentas e escapando de espaços fechados, o que demonstra suas habilidades de resolução de problemas. Cada tentáculo funciona de forma semi-independente e contém muitos neurônios, o que os ajuda a realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Imagine um polvo abrindo um pote por dentro para escapar. Isso não é apenas um truque, mas uma prova de sua astúcia. No entanto, apesar de suas habilidades mentais impressionantes, os polvos vivem pouco, geralmente apenas 1 ou 2 anos na natureza. Sua inteligência é uma maravilha da natureza, levantando questões sobre quanto mais ainda precisamos aprender sobre esses animais fascinantes. Um fato interessante sobre fábricas no deserto australiano. No coração do bush australiano, existem fábricas que prosperam em meio a uma paisagem aparentemente sem vida. Esses lugares únicos não apenas mostram a incrível capacidade de adaptação das pessoas, mas também oferecem novas oportunidades de trabalho e lazer para os moradores locais. Muitas pessoas que vivem em áreas remotas, como o famoso deserto australiano, encontram maneiras criativas de passar o tempo. Atividades como artesanato, agricultura ou até mesmo o aprendizado de tecnologia estão se tornando populares, à medida que buscam satisfação e amizade em suas comunidades. Além disso, essas fábricas frequentemente oferecem vagas que enfatizam a sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente, atraindo candidatos que desejam fazer mudanças positivas. Como resultado, uma cultura vibrante floresce aqui, provando que mesmo nas condições mais difíceis, a criatividade e a resiliência humana brilham intensamente, pronto para descobrir o que mais o bush australiano tem a oferecer. Você sabia sobre o bolso secreto dos jeans? Esse pequeno bolso, que muitas vezes é grande o suficiente apenas para uma moeda ou alguns pedaços de papel, tem uma história interessante. Originalmente era chamado de bolso para relógio, criado para guardar relógios de bolso no final dos anos 1800. Naquela época, muitas pessoas confiavam nesses relógios estilosos para saber as horas. Quando os jeans se tornaram populares, especialmente entre trabalhadores e cowboys, o bolso para relógio continuou sendo uma parte importante, mesmo quando os relógios de bolso se tornaram menos comuns. Agora, você pode encontrar nele de tudo, desde uma chave até uma moeda da sorte, mas sua função definitivamente mudou. Embora muitas pessoas possam nem perceber sua existência, esse pequeno bolso é um encantador lembrete de como a moda pode refletir necessidades práticas da história. Na próxima vez que você colocar a mão dentro, lembre-se de que não é apenas um complemento aleatório, é parte da história do denim. Você pode se surpreender. Os números das pistas indicam a direção. Cada pista de pouso e decolagem em um aeroporto tem um número que sugere sua orientação. Por exemplo, uma pista com o número 14 está realmente voltada para 140 graus do norte magnético. Esse sistema inteligente ajuda pilotos e controladores a se comunicarem de forma eficiente e a evitarem confusões. Imagine um aeroporto movimentado, onde decolagens e pousos acontecem ao mesmo tempo. Saber a direção exata facilita o trabalho de todos, garantindo que os voos ocorram sem problemas. Assim como os marinheiros usam bússolas para navegar pelos mares, os pilotos usam os números das pistas para controlar seus aviões no céu. Essa abordagem simples torna as operações mais fáceis, aumentando a segurança ao gerenciar a complexa dança de aviões no solo e no ar. Então, da próxima vez que você ver o número de uma pista, lembre-se, não é apenas uma etiqueta, mas uma ferramenta de navegação importante. Você pode se surpreender. La Tomatina, na Espanha. Todo ano, a cidade de Buñol mergulha em um caos alegre durante este festival emocionante, onde cerca de 20.000 pessoas jogam tomates maduros umas nas outras. A La Tomatina, que geralmente acontece na última quarta-feira de agosto, começou em 1945 e desde então se tornou um evento mundial famoso, atraindo turistas de todo o mundo. Este festival bagunçado não tem uma razão específica, o importante é a diversão. Os participantes vestem roupas brancas e assim que o sinal é dado, mergulham em uma brincadeira de guerra de tomates, criando um mar vibrante de massa vermelha. Pode parecer louco, mas o espírito amigável da La Tomatina promove a interação e a união, transformando a pequena cidade em um playground colorido. Então, seja você desviando dos tomates ou jogando-os,
Todos têm uma experiência única de diversão anárquica. Você se atreve a se juntar a essa loucura de tomates? Adivinhe o que realmente desperta a curiosidade submarina? Macropena microstoma. É um peixe de profundidade incrível que fascina cientistas e amantes do oceano. Ele vive na parte norte do Oceano Pacífico e é conhecido por seu corpo transparente, que revela seus hipnotizantes olhos verdes fluorescentes. Quando você observa o Macropena microstoma, parece que está olhando para outro mundo. Sua aparência extraterrestre e a capacidade de ver através do corpo ajudam-no a se orientar nas escuras profundezas do oceano. A transparência não só lhe confere um charme especial, mas também desempenha um papel importante, permitindo que ele evite predadores durante a caça. No geral, o Macropena microstoma é um incrível lembrete da diversidade extraordinária da vida escondida sob a superfície do oceano, nos incentivando a explorar e aprender mais sobre as maravilhas ocultas do nosso planeta. Quantas outras criaturas incríveis ainda permanecem desconhecidas nas profundezas do vasto oceano azul? Vamos revelar a verdade sobre os primeiros computadores. A evolução dos computadores é realmente fascinante, especialmente se compararmos os PCs de hoje com um computador de 1958. Naquela época, aquele modelo tinha impressionantes 15.000 fios, organizados para transmitir sinais e energia. Imagine a bagunça. Isso contrasta muito com os computadores atuais, que geralmente têm apenas 20 a 30 fios. Essas conquistas mostram não apenas melhorias na tecnologia, mas também a incrível complexidade das primeiras máquinas de computação. Cada fio nesses computadores antigos desempenhava um papel importante no processamento de dados e na execução de comandos simples, enquanto os sistemas modernos dependem de circuitos complexos e software para realizar tarefas pesadas. Ao mergulharmos mais fundo no mundo dos computadores, é surpreendente perceber o quanto avançamos em apenas algumas décadas, passando de máquinas volumosas com muitos fios para dispositivos elegantes e eficientes que cabem em nossas mochilas. O que o futuro das computações nos reserva. É verdade que ocorrem 16 milhões de tempestades a cada ano. Com certeza, as tempestades acontecem mais frequentemente do que muitos imaginam, e no mundo ocorrem cerca de 16 milhões desses fenômenos anualmente. Isso significa que, a qualquer momento, há cerca de 2.000 tempestades acontecendo no planeta. Esses impressionantes fenômenos meteorológicos surgem quando o ar quente e úmido sobe e esfria, formando nuvens de chuva. À medida que se desenvolvem, criam fortes correntes ascendentes que podem causar chuvas intensas, ventos fortes e até relâmpagos. Na verdade, a temperatura dos relâmpagos durante as tempestades pode ser até 5 vezes maior do que a temperatura da superfície do Sol. Embora as tempestades possam causar eventos climáticos dramáticos, elas também desempenham um papel importante no ecossistema da Terra, ajudando a distribuir água doce e nutrientes. No entanto, junto com seus benefícios, elas podem ser perigosas, causando fenômenos como inundações repentinas ou tornados. Portanto, da próxima vez que você ouvir um trovão ao longe, lembre-se de que está testemunhando um poderoso fenômeno da natureza. É verdade que a chegada à Lua foi uma farsa? De jeito nenhum. O evento histórico de 20 de julho de 1969, quando os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na superfície lunar, é respaldado por evidências sólidas. Primeiro, a NASA trouxe mais de 800 quilos de rochas lunares, que possuem propriedades únicas inexistentes na Terra. Cientistas de todo o mundo analisaram essas amostras e confirmaram sua origem. Além disso, há milhares de fotos tiradas por sondas lunares que mostram claramente os locais de pouso do Apollo, incluindo equipamentos e pegadas dos astronautas. Além disso, a complexidade das tecnologias da época torna praticamente impossível falsificar uma conquista tão grandiosa. Milhares de pessoas trabalharam nas missões Apollo, e manter um complô seria incrivelmente difícil. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre mitos da chegada à Lua, lembre-se dos fatos científicos reais por trás dessa incrível conquista. Acredite ou não, mas a rocha Carrick-Bolton desafia as leis da gravidade. Esta incrível maravilha natural se ergue a 1.000 metros nos frios fiordes noruegueses. À primeira vista, parece estar flutuando no ar, equilibrando-se entre duas falésias verticais, o que atrai curiosos de todo o mundo. Apesar de sua aparência instável, a rocha Carrick-Bolton permanece firme, mostrando a força da natureza e os processos geológicos. Turistas se reúnem nesse lugar incrível, querendo tirar fotos impressionantes que capturam tanto as paisagens majestosas quanto a ousada postura da rocha.
Quando você está embaixo dela, quase sente a emoção no ar, enquanto as pessoas suspiram de surpresa e admiração. Os próprios fiordes, com suas paisagens dramáticas e águas cintilantes, criam um cenário magnífico, tornando este lugar perfeito para aventureiros e fotógrafos. Portanto, se você está em busca de uma experiência única e vistas deslumbrantes, visitar a rocha Carrick Bolton pode ser exatamente a aventura que você procura. Você sabia que a família Kim armou um golpe incrível? Essa família, em comum do filme Parasita, usou truques astutos para conseguir empregos bem pagos, como motorista, tutor particular e empregada doméstica. Tudo começou com uma série de esquemas complexos, onde cada membro da família se apresentava como um profissional altamente qualificado. O filho Ki-woo falsificou um certificado para conseguir um emprego como tutor, enquanto sua irmã, Ki-jung, criou uma identidade falsa para se tornar terapeuta de arte para uma família rica. Os pais, Ki-taek e Chung-suk, também aproveitaram a situação, assumindo papéis que exigiam confiança e habilidades. Manipulando seus currículos, os Kims conseguiram se infiltrar na vida da rica família Park, criando uma fachada que escondia suas verdadeiras circunstâncias. Essa história não só mostra os contrastes acentuados entre as classes sociais, mas também levanta questões sobre moralidade e sobrevivência em um mundo competitivo. Até onde você iria para melhorar sua situação? Os fogos de artifício azuis são realmente tão difíceis de fazer? Criar fogos de artifício azuis brilhantes tem desafiado cientistas por séculos. O problema está na química complexa necessária para obter o tom perfeito de azul. A maioria dos fogos de artifício consegue facilmente tons vermelhos ou verdes, devido a compostos químicos conhecidos. No entanto, os azuis costumam ser mais apagados ou instáveis, deixando os pirotécnicos perplexos. Essa dificuldade se deve ao fato de que os produtos químicos necessários para criar um azul vibrante, como os compostos de cobre, queimam em altas temperaturas ou reagem de forma imprevisível. Mesmo com os avanços tecnológicos, os melhores fogos de artifício azuis ainda não conseguem se comparar à cor rica e profunda que todos esperamos durante as festas. Pesquisadores estão constantemente experimentando novas fórmulas e técnicas para encontrar aquele tom azul vibrante e elusivo. Então, da próxima vez que você vir fogos de artifício azuis iluminando o céu noturno, lembre-se de que conseguir essa cor não é uma tarefa fácil. Você sabia que as estrelas do mar não têm cérebro nem sangue? Ao contrário da maioria dos animais, as estrelas do mar vivem de maneira única. Esses seres incríveis que costumam ser encontrados no fundo do oceano usam água do mar, em vez de sangue, para circular nutrientes e oxigênio pelo corpo. Esse processo acontece por meio de um sistema chamado Sistema Vascular Aquático. A água entra por uma estrutura chamada madrepora e passa por uma rede de canais, ajudando as estrelas do mar a se moverem, se alimentarem e respirarem sem esforço. Isso significa que elas não precisam de um cérebro para controlar movimentos ou funções. Em vez disso, sua rede nervosa descentralizada permite que respondam eficientemente ao ambiente. Quando você ver uma estrela do mar, reserve um momento para apreciar essa adaptação incrível. Elas também conseguem regenerar braços perdidos, o que destaca ainda mais a criatividade da natureza. Existem mais de 2.000 espécies de estrelas do mar, com cores vibrantes e tamanhos variados, e sempre há algo novo para aprender sobre esses fascinantes seres marinhos. O que realmente motiva a coragem de Rowan Atkinson? Em um incidente assustador que parece cena de filme, Rowan Atkinson, o querido ator conhecido por seu personagem excêntrico, Sr. Bean, se viu em uma situação de vida ou morte durante um voo particular. Quando o piloto desmaiou repentinamente no ar, muitos entrariam em pânico, mas não Atkinson. Sem experiência em pilotagem, ele rapidamente tomou medidas. Pense nisso, é um homem que normalmente interpreta um personagem desajeitado, mas ele enfrentou o desafio. Seguindo cuidadosamente as instruções dos controladores de voo, ele conseguiu manter o avião estável até que o piloto recuperasse a consciência e pudesse reassumir o controle. Esse momento incrível não só demonstra a rapidez de pensamento e a coragem de Atkinson, mas também nos lembra que heróis podem surgir dos lugares mais inesperados. Quem poderia imaginar que o Sr. Bean tem um lado tão corajoso? Você sabia que Stan Lee enfrentou maus tratos a idosos? Essa chocante revelação veio à tona após a morte do querido escritor da Marvel Comics. Stan Lee, conhecido como co-criador de personagens icônicos como
O Homem-Aranha e os X-Men supostamente sofreu maus tratos por pessoas próximas a ele. Relatos indicam que diversos assistentes e até alguns membros da família o isolaram de amigos e parentes. Eles demitiram contadores, advogados e cuidadores de confiança que o apoiaram por muitos anos, resultando em uma situação alarmante, onde a saúde de Lee ficou em risco. Essa traição levanta questões importantes sobre como cuidamos dos idosos e protegemos seu legado. Como fãs de Lee e de sua obra, devemos refletir não apenas sobre suas histórias incríveis, mas também sobre a necessidade de proteger e estar atentos aos maus tratos contra os idosos. Como podemos garantir que nossos heróis recebam o respeito e o cuidado que merecem à medida que envelhecem? É difícil de acreditar, mas o Therizinosauro realmente se destaca no mundo dos animais antigos, com seu corpo gigante, parecido com o de um avestruz, e suas impressionantes garras de mais de 1 metro de comprimento. À primeira vista, os paleontólogos pensavam que essas garras enormes eram perfeitas para rasgar carne, e consideravam o Therizinosauro um predador temível. No entanto, pesquisas posteriores mostraram uma reviravolta inesperada. Esse dinossauro se alimentava principalmente de plantas. A combinação incomum de seu grande tamanho, andar desajeitado e garras impressionantes levanta questões interessantes sobre como ele se adaptou a um estilo de vida herbívoro. Como o Therizinosauro usava suas longas garras? Alguns cientistas sugerem que elas o ajudavam a puxar vegetação resistente ou a se defender de predadores. Esse incrível design evolutivo desafia nossa compreensão sobre as dietas e comportamentos dos dinossauros, destacando a complexidade da vida há milhões de anos. Você vai se surpreender. O incrível sistema Spark. Imagine ter uma mochila de 25 quilos que se transforma em paraquedas quando você mais precisa. É isso que o sistema Spark faz. Ele é projetado para diversas aventuras e permite descer com segurança de alturas de até 1000 metros. Seja um salto de grandes altitudes ou uma situação de resgate, o paraquedas inflável garante um pouso seguro, tanto em terra firme quanto na água. Feito de materiais leves mas resistentes, o sistema Spark muda nossa percepção de segurança em esportes radicais, operações de resgate e até em ações militares. Não é mais necessário se preocupar com pousos perigosos. Com o sistema Spark, você pode descer suavemente e com confiança. Essa tecnologia inovadora pode salvar vidas e transformar nossa relação com a altura. Além disso, é compacta o suficiente para ser facilmente transportada, tornando-se uma verdadeira descoberta para os amantes de adrenalina e atividades ao ar livre. Pronto para levar suas aventuras a novas alturas com o sistema Spark? Imagine a liberdade de descer com segurança. Acredite ou não, mas a prancha celestial na montanha Huashan assusta. Este emocionante percurso na China é considerado o caminho a pé mais perigoso do mundo. A prancha celestial tem 100 metros de comprimento e está perigosamente fixada a uma parede vertical. Imagine caminhar por uma trilha estreita de apenas 30 centímetros de largura, com um abismo de um lado. Turistas que se aventuram por aqui costumam usar cintos de segurança, pois até mesmo um pequeno escorregão pode ser fatal. A sensação de altura proporciona vistas deslumbrantes, mas também provoca uma descarga de adrenalina. Muitos aventureiros vão a Huashan para apreciar a beleza da natureza e enfrentar seus medos. A combinação de paisagens impressionantes e perigo real torna essa trilha inesquecível, mas não é para os fracos de coração. Você é corajoso o suficiente para tentar atravessar a prancha celestial sozinho? Adivinhe o que realmente desperta nosso interesse pela ilha de Gilligan. No início dos anos 1960, a guarda costeira dos Yakaiju ficou surpresa ao receber cartas de telespectadores preocupados com o destino dos náufragos deste famoso programa de TV. Os espectadores ficaram tão envolvidos nas vidas fictícias de Gilligan e seus amigos que começaram a perguntar por que eles não foram resgatados daquele paraíso tropical. O programa, que estreou em 1964, conquistou os corações do público com seus personagens peculiares e aventuras cômicas, misturando comédia com elementos de tensão. Os telespectadores sentiam uma forte conexão com a situação, refletindo um desejo mais profundo de salvação e justiça em suas vidas. Esse envolvimento estranho, mas encantador, mostra como a televisão pode borrar as fronteiras entre ficção e realidade, provocando reações emocionais intensas. Por que você acha que nos apegamos tanto aos personagens das histórias? As árvores podem realmente respirar em uma atmosfera tranquila? Nos lugares mais silenciosos do mundo, como florestas calmas ou parques isolados, a atmosfera pode parecer incrivelmente serena e pacífica.
Esses locais tranquilos permitem que tanto as pessoas quanto as árvores prosperem em um ambiente relaxante. Quando há calma ao redor, as árvores parecem respirar mais fundo. Esse processo é chamado de fotossíntese, onde elas absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. Essa respiração as torna mais vibrantes e vivas. O silêncio contribui para um ritmo de vida mais lento, com o suave farfalhar das folhas, ou o canto suave dos pássaros, criando uma harmonia ao fundo. A beleza impressionante e a tranquilidade desses lugares nos lembram da importância da natureza para o nosso bem-estar. Então, da próxima vez que você estiver em um canto tranquilo do mundo, reserve um momento para apreciar as árvores. Será que elas realmente respiram junto com você? Por que Manish Sethi contratou alguém para dar tapas? Manish Sethi enfrentou um problema comum. Ele se distraía com as redes sociais enquanto tentava se concentrar no trabalho. Para lidar com essa tentação, ele criou uma solução inusitada. Ele contratou alguém que o estapeava toda vez que ele pegava o Facebook durante o trabalho. Esse acordo estranho custou $8 por hora. Associando a experiência negativa do tapa com a checagem do Facebook, Sethi queria aprender a resistir ao desejo de rolar o feed. Esse método único destaca como as pessoas podem usar medidas criativas e extremas para superar as distrações no mundo digital moderno. As redes sociais podem ser incrivelmente viciantes e muitas pessoas têm dificuldade em se concentrar, especialmente quando as plataformas competem por sua atenção. A abordagem de Sethi pode parecer extrema, mas nos lembra até onde as pessoas estão dispostas a ir para manter a produtividade e se manter focadas na era das distrações digitais. A criação da internet no final do século XX foi um marco importante na forma como nos comunicamos, aprendemos e fazemos negócios. Imagine um mundo onde a informação não estivesse a um clique de distância e conversar com amigos ao redor do mundo exigisse mais do que uma simples mensagem. Antes da internet, acessar informações muitas vezes significava recorrer a enciclopédias volumosas ou visitar bibliotecas. Agora, graças à internet, podemos compartilhar ideias instantaneamente, trabalhar em projetos e até assistir nossos programas favoritos de qualquer lugar do mundo. Essa rede incrível transformou indústrias, permitindo que empresas alcançassem clientes globalmente e dando voz às pessoas para expressarem seus pensamentos. A internet estimula a criatividade e a inovação, mudando nossa visão sobre educação, entretenimento e relacionamentos. Como seria nossa vida hoje, sem essa tecnologia revolucionária? O que realmente acontece quando você clona uma vila? Na China foi construída uma incrível cópia da vila austríaca de Hallstatt, que impressiona pela atenção aos detalhes. Esta vila clonada possui arquitetura autêntica, ruas encantadoras e até uma igreja que lembra a Hallstatt original. O projeto demonstra a impressionante capacidade da China de recriar cidades inteiras, capturando a essência de lugares europeus únicos. Turistas buscam visitar essa cópia não apenas pelas vistas pitorescas, mas também para sentir um pouco da cultura austríaca sem sair da Ásia. O surgimento dessas réplicas levanta questões interessantes sobre apropriação cultural e o valor da autenticidade. Essas cidades clonadas oferecem uma experiência real ou apenas uma imitação superficial? Com a mudança do turismo global, essas réplicas podem alterar nossa percepção de viagens e cultura, misturando o familiar com o artificial. O que realmente acontece quando os elefantes recebem próteses? Chuck, um elefante de 11 anos do Camboja, ganhou uma nova vida graças à sua prótese inovadora feita de pneus reciclados. Depois de perder uma pata em uma armadilha de caçadores, Chuck teve dificuldades para se mover. Mas com a ajuda de uma equipe dedicada de veterinários e engenheiros, ele pode andar livremente novamente. A prótese, feita sob medida para ele, não só se ajusta perfeitamente, mas também permite que ele recupere grande parte de sua mobilidade. Essa combinação incrível de criatividade e compaixão ajudou Chuck a ter uma vida relativamente normal, apesar de suas dificuldades. O uso de materiais reciclados destaca a sustentabilidade e mostra as incríveis possibilidades da tecnologia moderna no cuidado com os animais. A história de Chuck é um poderoso exemplo de como um pouco de criatividade e cuidado podem trazer esperança e cura a um ser que estava preso em uma armadilha. Quem sabe isso não inspire futuras inovações para animais necessitados? E se eu disser que os vencedores do Prêmio Nobel podem se desviar do caminho? Esse fenômeno é conhecido como a doença Nobel ou nobelismo, quando laureados respeitados começam a apresentar ideias estranhas ou cientificamente infundadas.
Após receberem reconhecimento por seus trabalhos excepcionais, eles podem passar a acreditar que sua expertise os autoriza a explorar temas fora de sua área principal. Por exemplo, um físico renomado pode se interessar por pseudociência, propondo teorias incomuns sobre saúde ou o cosmos. Essa confiança equivocada pode levar a afirmações polêmicas ou até mesmo refutadas, surpreendendo muitos que veem esses laureados como autoridades máximas. Com o peso de suas premiações, é fácil esquecer a importância de manter uma especialização focada. Como resultado, aqueles que fazem contribuições significativas para o conhecimento humano podem, sem querer, espalhar desinformação. Como um grande intelecto pode se desviar do caminho. Prepare-se para se surpreender com a lei de pagamentos na Argentina. Esta lei interessante oferece proteção aos consumidores em caso de atrasos nos pagamentos. Se a conta chega depois do esperado, as pessoas têm o direito de pedir mais tempo para pagar. Mas há uma condição: os consumidores precisam notar o atraso antes de poderem usar essa opção. Esse sistema único incentiva as pessoas a serem atentas e críticas, fazendo com que acompanhem de perto suas contas. A lei lembra que estar ciente das questões financeiras pode trazer benefícios. Em um mundo onde frequentemente ignoramos os detalhes, a Argentina oferece aos consumidores uma ferramenta poderosa para gerenciar melhor suas finanças. Ao recompensar aqueles que prestam atenção aos prazos, essa lei apoia não apenas os indivíduos, mas também a justiça na prática de cobrança. Não é inspirador ver um sistema criado para apoiar os consumidores? Você sabia que os ônibus escolares são amarelos? Essa cor vibrante não é por acaso. Há uma razão importante. O amarelo é uma das cores mais visíveis, o que ajuda todos a perceberem os ônibus escolares mais facilmente, especialmente aqueles com problemas de visão ou em dias de mau tempo. Imagine uma manhã nublada quando a visibilidade é baixa. O ônibus amarelo se destaca no céu cinza, como um girassol em um campo. Pesquisas mostram que cores como o amarelo atraem rapidamente a atenção, o que é crucial para a segurança das crianças ao embarcar e desembarcar. Na verdade, alguns especialistas afirmam que o amarelo é a cor que mais rapidamente chama a atenção ao amanhecer ou ao entardecer, quando a luz natural é fraca. Essa escolha de cor é importante não apenas esteticamente, ela está relacionada à segurança. Ao escolher o amarelo, os distritos escolares priorizam a saúde e o bem-estar das crianças que vão e voltam da escola. Então, da próxima vez que você ver um ônibus escolar passando, pense na ciência por trás dessa cor alegre. Quais outros objetos do dia a dia dependem das cores para garantir a segurança? Você já pensou em como o Ninja mudou o streaming para sempre? Em 2018, Tyler Blevins, mais conhecido como Ninja, fez história ao se tornar o primeiro streamer a ganhar $1 milhão em apenas um ano. Esse sucesso impressionante foi em grande parte devido às suas transmissões de Fortnite, que atraíram milhões de espectadores ao redor do mundo. A personalidade carismática de Ninja e suas habilidades excepcionais nos jogos o tornaram um nome famoso, e seu sucesso abriu portas para muitos outros gamers que buscam o streaming profissional. Contratos de patrocínio com grandes marcas e colaborações com celebridades ajudaram a aumentar ainda mais sua popularidade. Hoje, o streaming não é apenas um hobby, é uma carreira real para muitos gamers iniciantes. Os rendimentos recordes de Ninja não apenas mostraram o enorme potencial do esporte, mas também inspiraram uma nova geração a explorar suas paixões nos jogos. Quem sabe o que o futuro reserva para o streaming? Você sabia que a pizza tem raízes milenares? Esse prato delicioso que amamos hoje tem uma história fascinante. A pizza moderna, com seu molho de tomate e queijo derretido, surgiu em Nápoles, na Itália, mas a ideia de tortilhas com diferentes recheios remonta à antiguidade. Egípcios, gregos e persas desfrutavam de suas versões dessas primeiras pizzas. Por exemplo, os gregos faziam uma tortilha chamada plakos, coberta com ervas, cebola e alho. Na Pérsia, os soldados usavam tortilhas como pratos para suas refeições. Essas culturas antigas abriram caminho para o que conhecemos hoje como pizza. A combinação de pão e recheios evoluiu e no final do século XVIII, a clássica pizza napolitana com tomates frescos e mussarela surgiu, tornando-se um favorito eterno. Então, da próxima vez que você saborear uma fatia, lembre-se de que sua história remonta a civilizações antigas. Vamos entender por que os gatos não sentem o gosto doce. Você pode se surpreender ao saber que os gatos não conseguem perceber sabores doces devido à sua biologia.
Diferente de muitos outros animais, os gatos domésticos não têm receptores de sabor doce em suas papilas gustativas. Essa peculiaridade na alimentação surgiu da sua evolução como predadores, onde seus ancestrais se alimentavam principalmente de carne. Em seu habitat natural, o açúcar raramente era necessário para a sobrevivência, então seus receptores de sabor se desenvolveram sem a necessidade do doce. Como resultado, você perceberá que seu amigo peludo não tem interesse na sua sobremesa. Na verdade, eles parecem indiferentes enquanto você saboreia um sorvete ou um bolo. Enquanto os humanos costumam buscar o doce, o paladar do seu gato é mais voltado para sabores salgados. Isso significa que eles podem cheirar seu prato, mas não tentam morder um pedaço de bolo de chocolate. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de um lanche doce, lembre-se de que seu gato está bem satisfeito com sua dieta à base de carne. Não é incrível como a evolução molda os gostos e apetites de diferentes espécies? Difícil de acreditar, mas há uma sala de concertos escondida em Boston. Abaixo das movimentadas ruas do centro de Boston, existe um tesouro esquecido, uma sala de concertos abandonada com mais de 120 anos. Essa joia oculta que um dia foi cheia de música e risadas, agora permanece em silêncio sob camadas de construção urbana. Originalmente projetada para grandes apresentações, a sala foi um centro da vida cultural, onde se apresentaram músicos famosos e aconteceram eventos inesquecíveis. No entanto, à medida que a cidade cresceu e se modernizou, ela foi gradualmente esquecida, escondida sob novos edifícios e infraestrutura. Apesar de sua invisibilidade, entusiastas e historiadores se interessam por sua história, esperando desvendar os mistérios de seu passado. Os esforços para restaurar e preservar esses lugares podem iluminar o rico patrimônio cultural das cidades. Quem sabe que segredos esta velha sala de concertos guarda, esperando que uma nova geração traga seu legado de volta à vida? Você não vai acreditar como os recém-nascidos percebem o mundo. Os recém-nascidos têm um dom incrível. Eles possuem quase 30 mil papilas gustativas na língua, bochechas e céu da boca. Essa quantidade impressionante permite que eles sintam os sabores muito mais intensamente do que os adultos, que têm cerca de 10 mil papilas. Essa sensibilidade aumentada aos sabores é muito importante para os recém-nascidos. Ajuda-os a encontrar alimentos nutritivos e a evitar substâncias prejudiciais. A sensibilidade a diferentes sabores os incentiva a buscar o que precisam para um crescimento saudável. Curiosamente, a maioria dessas papilas gustativas extras desaparece nos primeiros anos de vida. Isso significa que, à medida que as crianças crescem, suas percepções de sabor se tornam menos intensas, abrindo caminho para uma percepção mais madura. Então, da próxima vez que você compartilhar comida com um bebê, lembre-se, eles podem perceber o mundo de uma forma que você nem imagina. Vamos desvendar a verdade sobre a estrutura do benzeno. Em 1865, o químico Friedrich August Kekulé apresentou uma ideia revolucionária. O benzeno, um componente importante da química orgânica, tem uma estrutura única em forma de anel. Imagine um círculo formado por 6 átomos de carbono, onde cada carbono está ligado a um átomo de hidrogênio, formando um bonito hexágono. É surpreendente que entre os átomos de carbono haja uma alternância de ligações simples e duplas. Isso não foi uma simples suposição. Kekulé visualizou essa estrutura em um sonho, ao ver uma cobra comendo sua própria cauda, simbolizando a forma circular da molécula. Essa ideia revolucionária ajudou a explicar a estabilidade incomum do benzeno e seu papel em várias reações químicas. Hoje, o benzeno não é apenas uma curiosidade química. Ele é utilizado em inúmeros produtos, de plásticos a corantes. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o benzeno, lembre-se de sua incrível trajetória de um sonho a uma descoberta científica. Você pode se surpreender. A origem do HIV. Cientistas acreditam que o primeiro caso de HIV surgiu quando um ser humano entrou em contato com o sangue de um macaco, possivelmente através de um ferimento. Esse evento importante provavelmente ocorreu no século XX, quando alguns grupos de pessoas caçavam ou manipulavam animais selvagens, como chimpanzés e mangabés, que carregam o vírus. Quando as pessoas tiveram contato com o sangue infectado, o vírus passou do animal para o humano, o que chamamos de zoonose. Ao entrar no corpo humano, o vírus começou a se espalhar, resultando em uma epidemia global de HIV/AIDS, que afetou milhões de vidas ao redor do mundo.
Compreender essa história de origem fornece um contexto importante para os pesquisadores que trabalham na prevenção e tratamento, destacando a profunda conexão entre humanos e a natureza. Não é surpreendente como nossas interações com a natureza podem impactar tanto nossa saúde. Você pode se surpreender. Califórnia proíbe laranjas no banho. Embora pareça estranho, existe uma lei na Califórnia que proíbe comer laranja enquanto toma banho. As razões exatas para essa regra inusitada não são muito claras, mas muitos acreditam que está relacionada a problemas como encanamento e limpeza. Imagine a bagunça que pode acontecer se o suco escorrer por toda parte. A Califórnia é conhecida por suas leis peculiares, e essa não é uma exceção. É um lembrete de que, às vezes, existem regras estranhas para evitar pequenos incômodos que podem se transformar em grandes problemas. Embora comer sua fruta cítrica favorita no banho possa parecer inofensivo, o Estado decidiu que era necessário estabelecer um limite. Então, da próxima vez que você estiver relaxando no banho, considere deixar as laranjas na mesa para o café da manhã. Que outras leis estranhas podem estar escondidas no seu estado? Você já se perguntou por que os golfistas têm lesões no pescoço? Os golfistas podem enfrentar um problema estranho, mais comum, conhecido como lesão no pescoço por swing. Essa lesão ocorre quando o golfista gira o pescoço de forma excessiva durante o golpe. Quando o taco se move em uma trajetória rápida, uma posição inadequada pode causar distensões dolorosas ou compressões nervosas, afetando o desempenho. O movimento repetitivo do swing, junto com a exigência física de manter a postura correta, coloca muita pressão no pescoço. Quando os músculos dessa área não estão bem preparados ou alongados, eles podem se lesionar facilmente. É importante que os golfistas incluam alongamentos e exercícios de fortalecimento do pescoço em sua rotina de treinamento para evitar essas lesões. Então, da próxima vez que você ver um golfista fazendo um swing, lembre-se de que o pescoço dele pode estar em risco e que ele deve cuidar da proteção dele. Como os golfistas podem prevenir essas lesões e continuar jogando sem dor? Você já se perguntou por que o gelo flutua na água? Esse fenômeno interessante acontece porque a água se comporta de maneira diferente ao congelar. Normalmente, a maioria das substâncias se contrai e se torna mais densa ao passar do estado líquido para o sólido. No entanto, a água se expande cerca de 9% ao congelar. Essa expansão ocorre porque as moléculas de água formam uma estrutura cristalina que ocupa mais espaço do que no estado líquido. Como resultado, o gelo é menos denso do que a água líquida, permitindo que ele flutue. Essa característica do gelo é vital para a vida na Terra. Por exemplo, quando os lagos congelam no inverno, o gelo forma uma camada na superfície, enquanto a água embaixo permanece líquida, proporcionando um habitat para peixes e outras criaturas aquáticas. Além disso, essa propriedade ajuda a isolar a água sob o gelo, evitando que congele completamente e mantendo um ecossistema saudável. Então, da próxima vez que você ver gelo na sua bebida ou em um lago, lembre-se de que há uma ciência fascinante por trás disso. Acredite ou não, em HD e 809C. 3b chove vidro. Este exoplaneta incomum está a 63 anos-luz da Terra e é conhecido por seu clima extremo e hostil. Imagine um mundo onde os ventos sopram pela atmosfera a 8.700 km por hora. Esses ventos fortes carregam pequenas partículas de vidro, fazendo com que o vidro caia na horizontal. Além do perigo, em HD 809C3b, as temperaturas são escaldantes, superando 930 graus Celsius. Isso torna o planeta um dos lugares mais inóspitos já descobertos fora do nosso sistema solar. Com condições tão severas, qualquer forma de vida como a conhecemos mal conseguiria sobreviver. Os cientistas se interessam por HD 897b, porque seu ambiente rigoroso oferece insights sobre fenômenos atmosféricos que desafiam nossa compreensão da ciência planetária. Estudar este mundo estranho nos ajuda a aprender mais sobre a incrível diversidade de planetas que existem no universo. Que outras surpresas estranhas o cosmos nos reserva. Descubra o estranho mundo das monocicletas da história. No final do século XIX e início do século XX, inventores ficaram fascinados pela ideia das monocicletas, veículos de uma roda que usavam pedais, motores ou até mesmo vapor para se mover. Imagine uma bicicleta com uma roda grande. Soa futurista e empolgante, não é?
No entanto, essas invenções incomuns logo se mostraram mais complicadas do que interessantes. Os ciclistas frequentemente tinham dificuldades para manter o equilíbrio, resultando em muitas quedas e lesões. Descobriu-se que pilotar uma monocicleta exige habilidades que a maioria dos entusiastas simplesmente não possuía. Essa impraticidade levou à rápida queda na popularidade das monocicletas. Embora possam ter desaparecido, elas ainda despertam curiosidade e inspiram inventores modernos. Quem sabe pode ser uma visão do futuro do transporte de uma roda? E se eu disser que uma cabra quase se tornou prefeita? Em 1949, fazendeiros em Nebraska se uniram em um protesto inteligente e engraçado contra a política local, tentando eleger uma cabra chamada Sortudo como prefeita de sua cidade. O espírito dessa campanha inusitada refletia seu descontentamento com os candidatos humanos, que, na opinião deles, não representavam seus interesses. Surpreendentemente, Sortudo, a cabra, ganhou apoio e recebeu centenas de votos da comunidade. Essa tentativa leve de mudança política não apenas destacou o absurdo da situação, mas também fez uma declaração séria sobre o descontentamento dos eleitores. Esse caso mostrou como o humor pode iluminar questões sérias, lembrando-nos de que, às vezes, métodos não convencionais podem levar a conversas importantes sobre gestão e representação de interesses. Quem diria que uma cabra poderia gerar tanta discussão? O dugongo, conhecido como vaca marinha, é um mamífero marinho que vive em águas tropicais. Ele pode pesar até 400 quilos e se alimenta principalmente de ervas marinhas, que são essenciais para sua dieta. Esses animais são encontrados em várias áreas costeiras e têm uma aparência única, com corpos robustos e nadadeiras semelhantes a remos. Eles usam essas características para deslizar graciosamente pelos prados subaquáticos onde cresce a erva marinha. É interessante notar que os dugongos desempenham um papel importante em seu ecossistema. Ao comer ervas marinhas, eles ajudam a manter ambientes subaquáticos saudáveis, evitando o crescimento excessivo da vegetação. Essa interação promove a diversidade da vida marinha, destacando a importância do dugongo não apenas pelo seu tamanho impressionante. Você não acha fascinante como esses gigantes gentis se encaixam na vasta comunidade do oceano? Acredite ou não, Star Wars estreou em apenas 32 cinemas. Quando o filme original de Star Wars foi lançado em 1977, aconteceu de uma forma bem inusitada. Em vez de lotar cinemas por todo o país, a estratégia foi lançá-lo em apenas 32 telas nos catches IQA. Foi uma jogada inteligente da 20th Century Fox para gerar burburinho e interesse. Quando os fãs começaram a se aglomerar nas exibições limitadas, os rumores se espalharam como fogo. A empolgação cresceu quando os espectadores viram os efeitos especiais inovadores e a trama envolvente. Logo, filas se formaram nos cinemas, resultando em um aumento nas vendas de ingressos e uma exibição mais ampla. Esse início lento não apenas conquistou fãs dedicados, mas também transformou o filme em um fenômeno cultural que definiu o futuro do cinema. Quando Star Wars começou a ser exibido em mais cinemas, já havia provado ser um filme imperdível, dando início a uma das franquias mais amadas da história do cinema. Você consegue imaginar se o filme tivesse sido lançado em todos os lugares de uma vez? Em junho de 2018, a Arábia Saudita deu um passo histórico ao permitir que mulheres obtivessem carteira de motorista, tornando-se o último país do mundo a cancelar essa proibição. Antes, as mulheres frequentemente dependiam dos homens para se locomover, o que limitava bastante sua liberdade. Essa reforma importante fez parte de um programa mais amplo, iniciado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que busca modernizar a sociedade e melhorar a situação das mulheres. Apesar desse avanço, muitas mulheres ainda enfrentam restrições em outras áreas da vida. No entanto, a possibilidade de dirigir simboliza mudanças significativas na cultura da Arábia Saudita, abrindo novos horizontes para a mobilidade e independência. Talvez essa mudança inspire reformas semelhantes em outras regiões conservadoras. Difícil de acreditar, mas o cheiro molda nossas papilas gustativas. Você já percebeu que a comida parece sem sabor quando está resfriado? Isso acontece porque nosso olfato desempenha um papel importante na percepção dos diferentes sabores. As papilas gustativas na língua conseguem distinguir apenas 5 sabores básicos: doce, azedo, salgado, amargo e umami. No entanto, o complexo mundo dos sabores que você aprecia todos os dias depende muito do seu olfato.
Quando você morde uma maçã, por exemplo, seu aroma chega ao seu nariz, intensificando a sensação de sabor. Essa conexão entre gosto e cheiro explica por que a comida não parece tão saborosa quando você está com o nariz entupido. Isso destaca a maravilhosa maneira como nossos sentidos estão interligados, trabalhando juntos para criar uma experiência de refeição rica e agradável. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um prato delicioso, lembre-se de que seu nariz está trabalhando duro para torná-lo realmente incrível. Por que este voo muda vidas nas ilhas? Esta rota importante, operada pela Logan Air, conecta ilhas remotas, facilitando muito a vida dos moradores. Em vez de passar uma hora em um barco balançando pelo mar, as pessoas podem embarcar em um pequeno avião, Britain Norman Islander. Este avião inteligente foi projetado especialmente para voos regionais curtos, tornando-se ideal para as necessidades únicas dos ilhéus. Imagine quanto mais tempo você pode passar com a família ou no trabalho se puder evitar as condições imprevisíveis do mar. Além disso, esse serviço fortalece o senso de comunidade, melhorando o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação. Ele também abre oportunidades emocionantes para o turismo, convidando visitantes a apreciar a beleza dessas ilhas. Então, da próxima vez que você pensar nas dificuldades de viver em ilhas remotas, lembre-se da liberdade que um simples voo pode trazer. Que incrível! Você sabia que os drongos são ladrões astutos? Essas aves incríveis desenvolveram uma habilidade única que demonstra sua inteligência e adaptabilidade. Na natureza, os drongos costumam estar perto dos suricatos, conhecidos por sua vigilância contra perigos. Quando um drongo vê comida por perto, ele imita habilidosamente os sinais de alarme dos suricatos. Esse truque cria uma falsa sensação de urgência, fazendo com que os suricatos abandonem sua comida apressadamente para procurar abrigo. Enquanto os suricatos fogem, o astuto drongo se aproxima e aproveita a iguaria esquecida. Esse comportamento não só destaca o raciocínio rápido da ave, mas também ilustra as complexas interações entre os animais no ecossistema. Ao usar a trapaça a seu favor, o drongo nos lembra que a inteligência pode se manifestar de várias formas no mundo animal. Não é incrível como a sobrevivência pode envolver táticas tão astutas? Muitos não sabem, mas bilionários ajudam. Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, é uma das pessoas conhecidas que se juntaram à iniciativa Compromisso de Doações. Esse movimento incentiva bilionários a compartilhar uma parte significativa de sua fortuna com organizações de caridade. As principais áreas de atuação incluem educação, pesquisas médicas e tecnologias inovadoras. Ao aceitar esse compromisso, ele se torna parte de um grupo de outros ricos, como Warren Buffett e Bill Gates, que acreditam no poder da filantropia para melhorar o mundo. Por exemplo, Zuckerberg investiu em programas educacionais que visam melhorar as escolas e ampliar o acesso a uma educação de qualidade para todas as crianças. Ao apoiar pesquisas médicas avançadas, ele também contribui para avanços que podem transformar a saúde. Esse compromisso traz esperança de que mais bilionários sigam seu exemplo, usando suas fortunas para resolver problemas globais importantes. Essa tendência inspirará outros a se juntarem à causa. E se eu disser que planejar aumenta a felicidade? Pesquisas mostram que simplesmente planejar o futuro pode trazer mais alegria do que alcançar metas. Um estudo interessante da revista acadêmica de pesquisas aplicadas em qualidade de vida revelou que esperar por eventos agradáveis, como uma futura viagem, pode aumentar significativamente nossa felicidade geral. Imagine sonhar com uma praia ensolarada, mesmo que a viagem nunca aconteça. O prazer de visualizar eventos positivos pode ativar o sistema de recompensa no nosso cérebro, fazendo-nos sentir bem no momento. Descobriu-se que o próprio ato de planejar, cheio de esperanças e sonhos, pode ser tão gratificante quanto riscar tarefas da nossa lista. Portanto, em vez de focar apenas no resultado final, abraçar a arte de planejar pode ser o ingrediente secreto para uma vida mais feliz. Como você vai planejar sua próxima aventura cheia de alegria? Se eu te contar sobre a Irukandji, essa criatura incrível e assustadora é considerada a medusa mais venenosa do planeta. Ela vive em águas quentes ao largo da Austrália e é muito pequena, geralmente medindo apenas alguns centímetros. Apesar do seu tamanho, sua picada pode causar dor intensa e levar a uma condição conhecida como Síndrome Irukandji. Imagine sentir dor forte, náusea e vômito após um banho aparentemente inofensivo.
Algumas vítimas enfrentam complicações sérias, como insuficiência cardíaca, o que torna essa medusa ainda mais aterrorizante. Seu veneno contém poderosas neurotoxinas que afetam o sistema nervoso, causando uma série de sintomas apenas alguns minutos após a picada. Pesquisadores e profissionais de saúde estudam essa medusa para entender melhor seu efeito mortal e desenvolver tratamentos para os afetados. É um lembrete de como nossos oceanos podem ser fascinantes e perigosos ao mesmo tempo. Sempre tenha cuidado ao nadar em águas desconhecidas. Quem sabe o que se esconde sob a superfície? Descubra o que realmente faz as vacas felizes produzirem mais leite. Pesquisas recentes mostram que as vacas prosperam em ambientes sociais, assim como os humanos. Quando estão perto de seus amigos, seu bem-estar emocional melhora muito. Esse comportamento social não traz apenas prazer. Ele realmente aumenta a produção de leite. Os pesquisadores descobriram que vacas que interagem com membros do seu grupo produzem significativamente mais leite do que aquelas que ficam sozinhas. Por que isso acontece? Acredita-se que o conforto e a segurança proporcionados por laços sociais fortes ajudam a reduzir o estresse e a agressividade desses animais. Imagine como você se sentiria cercado de amigos. Então, da próxima vez que você desfrutar de um copo de leite, lembre-se de que essas vacas felizes provavelmente o tornam mais saboroso apenas por passarem tempo juntas. Não é incrível como a amizade pode aumentar a produtividade no mundo animal? Vamos revelar a verdade sobre a explosão do caminhão. Na Austrália ocorreu um evento incomum. Um caminhão que transportava contêineres com sêmen bovino pegou fogo e explodiu. Não foi um incêndio qualquer. O fogo causou a explosão dos contêineres prensados e galões se espalharam pela estrada. Você consegue imaginar a cena? Sêmen bovino se espalhando por toda parte, criando um caos nas ruas. Os serviços de emergência correram para o local, trabalhando rapidamente para controlar a situação e garantir a segurança das pessoas. Este incidente inusitado destaca os riscos envolvidos no transporte de materiais sensíveis, mesmo aqueles relacionados à agricultura. Embora ninguém tenha se ferido gravemente, tais eventos nos lembram da importância de manusear materiais perigosos com cuidado. A explosão se tornou um fenômeno curioso, entretendo os espectadores e ao mesmo tempo lembrando sobre a necessidade de seguir os protocolos de segurança nas ruas. Um fato interessante sobre a segurança do frango. O frango é uma das principais causas de doenças alimentares no mundo, frequentemente associado a bactérias como a Salmonella e a Campylobacter. Esses pequenos problemas podem causar sérias complicações de saúde se não forem tratados corretamente. Para garantir que suas refeições sejam seguras, é importante cozinhar o frango a uma temperatura interna de 75 graus Celsius. Isso elimina qualquer micro-organismo nocivo que possa estar no seu jantar. Mas não se trata apenas do cozimento. O armazenamento e o manuseio adequados dos alimentos também são essenciais. Lembre-se sempre de limpar bem as superfícies e utensílios após manusear frango cru, para evitar a contaminação cruzada. Esse é um passo simples que pode fazer uma grande diferença. Então, da próxima vez que você for preparar um prato com frango, está pronto para seguir essas dicas de segurança? Você sabia que Ford tropeçou a bordo do Air Force One? Esse momento inesquecível aconteceu em 1975, quando o presidente Gerald Ford visitou a Áustria. Ao subir a escada para entrar no avião, ele perdeu o equilíbrio e caiu. O incidente rapidamente chamou a atenção da mídia, gerando várias manchetes. Embora a queda de Ford tenha sido um acidente, ela se tornou um símbolo de sua presidência. Ford, conhecido por sua simplicidade, transformou a situação em uma piada, brincando sobre suas habilidades esportivas. Nas semanas seguintes, ele mostrou resiliência, continuando a cumprir suas funções sem pausas. Esse incidente destacou as dificuldades enfrentadas por figuras públicas, já que até mesmo uma simples queda pode se tornar um evento nacional. Também lembrou a todos que líderes são humanos, capazes de cometer erros como qualquer um. Esse caso ficou na história dos presidentes, mostrando que às vezes até um tropeço pode criar momentos inesquecíveis. O que você acha que esse momento impactou a percepção pública sobre Ford? Difícil de acreditar, mas este peixe vê o mundo de forma diferente. Imagine uma criatura das profundezas do oceano, com a parte superior da cabeça completamente transparente. Este incrível peixe de águas profundas tem 2 olhos verdes e tubulares que podem girar de forma independente.
Essa adaptação única permite que o peixe observe o mundo ao seu redor em diferentes direções, sem mover o corpo, tornando-o um predador eficiente nas escuras profundezas. Os olhos são protegidos por um domo gelatinoso, que não só os protege, mas também ajuda a suportar a enorme pressão nas grandes profundidades. Essas adaptações incríveis permitem que o peixe sobreviva em um ambiente onde poucos conseguem existir, mostrando a genialidade da natureza. Pense em quantas adaptações incomuns existem nas profundezas do oceano, aguardando para serem descobertas. Você sabia que seu cérebro faz um truque incrível? Quando você olha para uma foto ou cena, seus olhos capturam a imagem de cabeça para baixo. Isso acontece porque a lente dos seus olhos inverte o que você vê antes de enviar para o cérebro. Mas o mais impressionante é que seu cérebro, como um fotógrafo experiente, automaticamente vira a imagem de volta para a posição correta. Essa habilidade incrível permite que você perceba o mundo com precisão, mesmo sem pensar sobre isso. A área de processamento visual no cérebro interpreta rapidamente essas imagens invertidas, permitindo que você reconheça objetos, se oriente no espaço e interaja com outras pessoas sem esforço. Então, da próxima vez que você admirar uma bela paisagem ou o rosto de um amigo querido, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando arduamente nos bastidores para que tudo fique na direção certa.